Mas hoje não são os capitães da areia que estão metidos numa bela aventura. São os condutores de bonde, negros fortes, mulatos risonhos, espanhóis e portugueses, que vieram de terras distantes. São eles, que levantam os braços e gritam iguais aos capitães da areia. A greve se soltou na cidade. É uma coisa bonita a greve, é a mais bela das aventuras. Pedro Bala tem vontade de entrar na greve, de gritar com toda a força do seu peito, de apartear os discursos. Seu pai fazia discursos numa greve, uma bala o derrubou. Ele tem sangue de grevista. Demais a vida da rua o ensinou a amar a liberdade. A canção daqueles presos dizia que a liberdade é como o sol e o bem maior do mundo. Sabe que os grevistas lutam pela liberdade, por um pouco mais de pão, por um pouco mais de liberdade. É como uma festa aquela luta. Os vultos que se aproximam o fazem levantar desconfiado. Mas logo reconhece a figura enorme do estivador João de Adão. Junto a ele vem um rapaz bem vestido, mas com os cabelos despenteados. Pedro Bala tira o boné, fala para João de Adão. Tu hoje ganhou viva, hein? João de Adão ri. Distende seus músculos, seu rosto está aberto num sorriso para o chefe dos capitães da areia. Capitão Pedro, eu quero apresentar a tu o companheiro Alberto. O rapaz estende a mão para Pedro Bala. O chefe dos capitães da areia limpa primeiro sua mão no paletó rasgado, depois aperta a do estudante. João de Adão está explicando. É um estudante da faculdade, mas é um companheiro da gente. Pedro Bala olha sem desconfiança. O estudante sorri. Já ouvi falar muito em você e em seu grupo. Você é um batuta. A gente é macho, sim, responde Pedro Bala. João de Adão se aproxima mais. Capitão, a gente tem que conversar com tu. Tem um assunto com tu. Um troço sério. Aqui o companheiro Alberto. Vamos para dentro? Fala Pedro Bala. Acorda um João grande ao passar. O negro olha com desconfiança o estudante, pensa que é um polícia, levanta um pouco o punhal por detrás do braço. Só Pedro Bala vê. E fala. É um amigo de João de Adão. Vem com a gente, grande. Vão os quatro. Sentam num canto. Alguns dos capitães da areia acordam e espiam o grupo. O estudante olha o trapiche, as crianças que dormem. Treme como se um vento frio tivesse passado pelo seu corpo. Que horror! Mas Pedro Bala está dizendo a João de Adão. Que coisa porreta a greve! Nunca vi coisa tão bonita. É como uma festa. A greve é a festa dos pobres, diz o estudante. A voz de Alberto é mansa e boa. Pedro Bala o escuta elevado, como se fosse a voz de um negro cantando uma canção no mar. Meu pai morreu numa greve, tu sabe? Pergunte a João de Adão, se está duvidando. Foi uma morte bonita, fala o estudante. Ele foi um campeão da sua classe. Não. Foi o loiro? O estudante sabe o nome de seu pai. Seu pai foi um campeão. Todos o conhecem. Teve uma morte bonita, morreu numa greve. A greve é a festa dos pobres. Escuta a voz do estudante. Você acha a greve bonita, Pedro? Companheiro, esse é um porreta, diz João de Adão. Tu não conhece os capitães da areia nem capitão Pedro. É um companheiro. 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 Pedro Bala acha a palavra mais bonita do mundo. Ó. Estudante diz como Dora dizia a palavra irmão. Pois companheiro Pedro, a gente precisa de você e do seu grupo. Pra quê? Pergunta João grande curioso.
Pedro Bala apresenta e este negro é João Grande, um negro bom. Quem for bom é igual a João Grande, melhor não é. Alberto estende a mão ao negro. João Grande fica um momento indeciso, não está acostumado a apertos de mão. Mas logo aperta aquela mão, meio encabulado. Ó! Estudante novamente diz. Vocês são uns batutas. De repente, interessado, pergunta. É verdade que Volta Seca foi um de vocês? Um dia a gente tira ele da cadeia, é a resposta de Bala. O estudante olha meio espantado. Dá uma espiada pelo trapiche, João de Adão faz um sinal como que lembrando, eu não lhe dizia? Pedro Bala quer conversar sobre a greve, saber o que querem dele. É pra greve que precisa da gente? Se for, perguntou o estudante. Se for para ajudar os grevistas, tô decidido. Pode contar com a gente, é levantar-se, está um rapazola, o rosto disposto para a luta. Tu não vê, começa a explicar João de Adão. Mas cala, porque o estudante está falando. A greve está indo muito em ordem. Nós queremos fazer coisas com muita ordem. Porque assim venceremos e os operários conseguirão o aumento. Nós não queremos armar barulho, queremos mostrar que os operários são capazes de disciplina. Uma pena, pensa Pedro Bala, que ama os barulhos. Mas acontece que os diretores da companhia andam contratando fura-greves para trabalhar amanhã. Se os operários dissolverem os grupos de furadores de greve, darão margem a que a polícia intervenha e está todo o trabalho perdido. Então o companheiro João de Adão lembrou de vocês. Para debandar os fura-greve? Tá certo, diz Bala alegríssimo. O estudante pensa na discussão daquela noite na organização. Quando João de Adão fizera a proposta de chamar os capitães da areia, muitos companheiros tinham se declarado contra. Sorriam da ideia. João de Adão só dizia: vocês não conhecem os capitães da areia. Aquela confiança, impressionar Alberto e alguns outros. Por fim a ideia venceu, não perderiam nada em tentar. Agora está satisfeito de ter vindo. E na sua cabeça já fazia planos para aproveitar na luta os capitães da areia. Para quanta coisa! Não serviriam aqueles meninos esfomeados e mal vestidos? Lembrava-se de outros exemplos, da luta antifascista na Itália, os meninos de luxo. Sorria para Pedro Bala. Explicou o plano, os furadores de greve viriam pela madrugada para os 3 grandes depósitos de bondes para tomar conta dos carros. Os capitães da areia deviam se dividir em 3 grupos, guardar as entradas dos 3 depósitos. E impedir, fosse como fosse, que os furadores de greve conseguissem botar os bondes em marcha. Pedro Bala assentia com a cabeça. Virou para João de Adão. Se sem pernas tivesse vivo e gato tivesse aqui. Depois se lembra de professor. Professor inventava um plano bom num minuto. Depois fazia um desenho da briga. Agora tá no Rio. Quem é? Pergunta o estudante. Um chamado João José, que a gente tratava de professor. Agora tá pintando quadro no Rio. É o pintor João José? Esse mesmo, fez Bala. Eu sempre pensei que fosse lenda essa história. Sabe que ele é um companheiro bom. Sempre foi um companheiro bom, disse Pedro Bala com força. O estudante fazia planos sobre os capitães da areia. Agora Pedro Bala acordava. Todos explicavam o que tinham que fazer. O estudante estava entusiasmado com as palavras do moleque. Quando terminou de explicar, Bala resumiu tudo nestas palavras. A greve é a festa dos pobres. Os pobres é tudo companheiro, companheiro da gente.
Você é um batuta, disse o estudante. Vai ver como a gente acaba com os traidor. Explicava Alberto. Eu vou com um grupo pro depósito maior. João Grande vai com outro. Barandão. Com o terceiro para o menor. Não entra ninguém. A gente sabe fazer. Tu vai ver. Eu estarei lá para ver, fez o estudante. Então, às 4 horas da madrugada? Tá certo. O estudante faz um gesto. Até logo, companheiros. Companheiros. Palavra bonita, pensa Pedro Bala. Ninguém dorme mais no trapiche. Nesta noite. Preparam as mais diversas armas. Na madrugada que nasce, as estrelas começam a desaparecer do céu. Mas Pedro Bala parece ver numa estrela que corre a estrela de Dora que o alegra. Companheira, também ela tinha sido uma companheira boa. A palavra brinca na sua boca, é a palavra mais bonita que ele já viu. Pedirá a boa vida que faça um samba dela, um samba para um negro cantar à noite no mar. Vão como se fossem para uma festa. Armados com as mais diversas armas, navalhas, punhais, pedaços de pau. Vão para uma festa, porque a greve é a festa dos pobres, repete Pedro Bala para si mesmo. No pé da ladeira da montanha se dividem em 3 grupos. João Grande chefia um. Barandão vai com outro, o maior vai com Pedro Bala. Vão para uma festa. A primeira festa verdadeira que tem aquelas crianças. Ainda assim é uma festa de homens. Mas é uma festa dos pobres como eles. A madrugada é fria. Na esquina do depósito, quando Pedro Bala está colocando os meninos, Alberto se aproxima dele. Pedro se volta o rosto sorridente. O estudante fala. Eles já vêm, companheiro. Espera pra ver. Agora é o estudante quem sorri. Evidentemente está entusiasmado com os meninos. Pedirá a organização para trabalhar com eles. Irão fazer muitas coisas juntos. Os fura-greves vêm num grupo cerrado. Um americano o chefia com a cara fechada. Se dirigem todos para a entrada. Da sombra, dos becos, ninguém sabe de onde. Como demônios fugidos do inferno, surgem meninos esfarrapados e de armas na mão. Punhais, navalhas, paus. Tomam a porta, o grupo dos fura-greves para. Logo. Os demônios se atiram, é um bolo só. São em número maior que o grupo de fura-greves. Estes rolam com os golpes de capoeira, recebem pauladas, alguns já fogem. Pedro Bala derruba o americano, com a ajuda de outro soqueia a ponto os fura-greves. Pensam que são demônios fugidos do inferno. A gargalhada livre e grande dos capitães da areia ressoa na madrugada. A greve não é furada. Também João Grande e Barandão são vitoriosos. O estudante ri com eles a gargalhada dos capitães da areia. No trapiche diz para a alegria dos meninos. Vocês são os mais batutas que eu já vi. Companheiros, companheiros, diz João de Adão. Diz o vento que passa, diz a voz do coração de Pedro Bala. É como a música de uma canção cantada por um negro. Companheiros. Os atabaques ressoam como clarins de guerra. Depois de terminada a greve, o estudante continua a vir ao trapiche. Mantém longas conversas com Pedro Bala, transforma os capitães da areia numa brigada de choque. Uma tarde Pedro Bala vai pela rua Chile, o boné desabado sobre os olhos, assoviando, enquanto arrasta os pés no chão. Uma voz exclama: Bala! Se volta. O gato está elegantíssimo na sua frente. Uma pérola na gravata, um anel no dedo mínimo, roupa azul, chapéu de feltro quebrado num jeito malandro. É tu, gato? Vamos sair daqui.
Entram numa rua sem movimento. Gato explica que chegou de lá. Ilhéus há poucos dias. Que arrancou um bocado de dinheiro de lá. Está um homem e todo perfumado. E elegante. Quase não te conheço, diz Pedro Bala. E Dalva? Ficou amigada com um coronel. Mas eu já tinha deixado ela. Agora tenho uma moreninha do balacobaco. E aquele anelão que sem pernas fazia a troça. Gato ri. Empurrei por quinhentão num coronel cheio da nota. O bicho engoliu sem gritar. Conversam e riem. Gato pergunta a notícia dos outros. Diz que no dia seguinte embarcará para Aracaju com a morena, pois açúcar está dando dinheiro. Pedro Bala. O vê ir embora todo elegante. Pensa que se ele tivesse demorado mais algum tempo no trapiche, talvez não fosse um ladrão. Aprenderia com Alberto, estudante, o que ninguém soubera lhe ensinar. Aquilo que professor como que adivinhara. A revolução chama Pedro Bala como Deus chamava Pirulito nas noites do trapiche. É uma voz poderosa dentro dele, poderosa como a voz do mar, como a voz do vento. Tão poderosa como uma voz sem comparação. Como a voz de um negro que canta. Num saveiro o samba que Boa Vida fez. Companheiros, chegou a hora. A voz o chama. Uma voz que o alegra, que faz bater seu coração. Ajudar a mudar o destino de todos os pobres. Uma voz que atravessa a cidade, que parece vir dos atabaques que ressoam nas macumbas da religião ilegal dos negros. Uma voz que vem com o ruído dos bondes onde vão os condutores e motorneiros grevistas. Uma voz que vem do cais, do peito dos estivadores, de João de Adão, de seu pai. Morrendo num comício, dos marinheiros dos navios, dos saveiristas e dos canoeiros. Uma voz que vem do grupo que joga a luta da capoeira, que vem dos golpes que o querido de Deus aplica. Uma voz que vem mesmo do padre José Pedro, padre pobre de olhos espantados diante do destino terrível dos capitães da areia. Uma voz que vem das filhas de santo do candomblé de Dona Ninha, na noite que a polícia levou Ogum. Voz que vem do trapiche dos capitães da areia. Que vem do reformatório e do orfanato. Que vem do ódio do sem pernas se atirando do elevador. Para não se entregar. Que vem no trem da leste brasileira, através do sertão, do grupo de Lampião pedindo justiça para os sertanejos. Que vem de Alberto, o estudante pedindo escolas e liberdade para a cultura. Que vem dos quadros de professor, onde meninos esfarrapados lutam naquela exposição da Rua Chile. Que vem de Boa Vida e dos malandros da cidade, do bojo dos seus violões, dos sambas tristes que eles cantam. Uma voz que vem de todos os pobres, do peito de todos os pobres. Uma voz que diz uma palavra bonita de solidariedade, de amizade. Companheiros. Uma voz que convida para a festa da luta. Que é como um samba alegre de negro, como o ressoar dos atabaques nas macumbas. Voz que vem da lembrança de Dora, valente lutadora. Voz que chama Pedro Bala. Como a voz de Deus chamava Pirulito, a voz do ódio sem pernas, como a voz dos sertanejos. Chamava a volta seca para o grupo de Lampião. Voz poderosa como nenhuma outra. Porque é uma voz que chama para lutar por todos, pelo destino de todos, sem exceção. Voz poderosa como nenhuma outra. Voz que atravessa a cidade e vem de todos os lados. Voz que traz com ela uma festa, que faz o inverno acabar lá fora e ser a primavera. A primavera da luta. Voz que chama Pedro Bala, que o leva para a luta. Voz que vem de todos os peitos esfomeados da cidade, de todos os peitos
Explorados da cidade. Voz que traz o bem maior do mundo, bem que é igual ao sol. Mesmo maior que o sol e a liberdade. A cidade no dia de primavera é deslumbradoramente bela. Uma voz de mulher canta a canção da Bahia. Canção da beleza da Bahia. Cidade negra e velha, sinos de igreja, ruas calçadas de pedra. Canção da Bahia que uma mulher canta. Dentro de Pedro Bala uma voz o chama. Voz que traz para a canção da Bahia, a canção da liberdade. Voz poderosa que o chama. Voz de toda a cidade pobre da Bahia, voz da liberdade. A revolução chama. Pedro Bala. Pedro Bata foi aceito na organização no mesmo dia em que João Grande embarcou como marinheiro num navio cargueiro do Lloyd. No cais dá adeus ao negro, que parte para sua primeira viagem. Mas não é um adeus como aqueles que dera aos outros que partiram antes. Não é mais um gesto de despedida. É um gesto de saudação ao companheiro que parte. Adeus, companheiro. Agora comanda uma brigada de choque formada pelos capitães da areia. O destino deles mudou, tudo agora é diverso. Intervém em comícios, em greves, em lutas obreiras. O destino deles é outro. A luta mudou seus destinos. Ordens vieram para a organização dos mais altos dirigentes. Que Alberto ficasse com os capitães da areia e Pedro Bala fosse organizar os índios maloqueiros de Aracaju em brigada de choque também. E que depois continuasse a mudar o destino das outras crianças abandonadas do país. Pedro Bala entra no trapiche. A noite cobriu a cidade. A voz do negro canta no mar. A estrela de Dora brilha quase tanto quanto a lua no céu mais lindo do mundo. Pedro Bala entra, olha as crianças. Barandão vem para junto dele, agora tem 15 anos o negrinho. Pedro Bala olha. Estão deitados, alguns já dormem, outros conversam, fumam cigarros, riem a grande gargalhada dos capitães da areia. Bala reúne a todos, bota Barandão junto de si. Gentes, agora eu vou embora, vou deixar vocês. Vou embora, Barandão agora fica. O chefe Alberto vem sempre ver vocês, vocês devem fazer o que ele diz. E todo mundo ouça, Barandão agora é o chefe. O negrinho Barandão fala. Gentes, Pedro Bala vai embora. Viva Pedro Bala! Os punhos dos capitães da areia se levantam fechados. Bala! Bala! Gritam numa despedida. Os gritos enchem a noite, calam a voz do negro que canta no mar, estremecem o céu de estrelas e o coração de Pedro. Punhos fechados de crianças que se levantam. Bocas que gritam se despedindo do chefe, BA1A. Bala! Barandão está na frente de todos. Ele agora é o chefe. Pedro Bala parece ver volta. Seca, sem pernas, gato, professor, pirulito, boa vida, João Grande e Dora, todos ao mesmo tempo entre eles. Agora o destino deles mudou. A voz do negro no mar canta o samba de boa vida. Companheiros, vamos pra luta. De punhos levantados, as crianças saúdam Pedro Bala, que parte para mudar o destino de outras crianças. Barandão grita na frente de todos, ele agora é o novo chefe. De longe, Pedro Bala ainda vê os capitães da areia. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, eles levantam os braços. Estão em pé, o destino mudou. Na noite misteriosa das macumbas os atabaques ressoam como clarins de guerra. Uma pátria e uma família. Anos depois os jornais de classe, pequenos jornais, dos quais vários não tinham existência legal e se imprimiam em tipografias clandestinas, jornais que circulavam
nas fábricas, passados de mão em mão, e que eram lidos à luz de fifós, publicavam sempre notícias sobre um militante proletário, o camarada Pedro Bala, que estava perseguido pela polícia de 5 estados como organizador de greves, como dirigente de partidos ilegais, como perigoso inimigo da ordem estabelecida. No ano em que todas as bocas foram impedidas de falar, no ano que foi todo ele uma noite de terror, esses jornais únicas bocas que ainda falavam clamavam pela liberdade de Pedro Bala, líder da sua classe, que se encontrava preso numa colônia. E, no dia em que ele fugiu, em inúmeros lares, na hora pobre do jantar, rostos se iluminaram ao saber da notícia. E, apesar de que fora era o terror, qualquer daqueles lares era um lar que se abriria para Pedro Bala, fugitivo da polícia. Porque a revolução é uma pátria e uma família. Na casa mal assombrada de Doninha Quaresma, existiam botijas enterradas e a alma de Doninha, hoje do capitão, na paz de estância. Sergipe, março de 937. A bordo do Hakuyu Maru, subindo a costa da América do pelo Pacífico, em caminho do México, junho de 937. Fim.